Corintianos, fala corintianas, e aí antes, belezeira? Aí mais uma contratação do Corinthians, a psicóloga Anaí Couto, uma excelente profissional, trabalhou por uma década lá no São Paulo, recuperou alguns jogadores, como o próprio Alisson, que depois revelou na temporada passada que passou por um quadro de depressão e ele teve uma grande ajuda dos profissionais comandados pela psicóloga Anaí Couto. Ela vem, obviamente, para poder trabalhar um pouco o psicológico do jogador. A gente acha, né, que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Muitas vezes, problemas extra-campo acabam refletindo no campo, o desempenho e até mesmo a condição do atleta. É muito sério essa questão do psicológico, da mente, né, a confiança. Muitos jogadores, principalmente os que vêm de lesões, se recuperando de lesões, no caso aí mais recente do Gustavo Mosquito, ou Gustavo, e com isso poder melhorar o desempenho do atleta. Eu sei que muitas vezes a gente pensa equivocadamente, mas o cara ganha milhares de reais e tá aí nessa condição, fazendo frescura, isso e aquilo. O caso mais recente que nós tivemos no Corinthians foi o Luan, ganhava aí quase 1 milha, né, 700 mil se não me falha a memória, e não conseguia render. O cara foi pro Santos, também não conseguiu fazer nada, veio pro Corinthians, completou aí o seu contrato, e depois foi para o Grêmio a pedido do Renato Gaúcho para tentar recuperar o atleta. E infelizmente não teve acordo. O Luan realmente, final de carreira, foi aí um dos maiores jogadores, considerado o Rei da América em 2017. Foi destaque na Libertadores pelo Grêmio. Teve grandes gols pelo Corinthians, alguns relances de alguns jogos, relampejos assim, onde ele se destacou, foi um bom jogador. Infelizmente, o caso dele psicológico, talvez, né, se nós do Corinthians tivéssemos essa profissional, a Anaí Couto, encabeçando uma equipe para poder estar acompanhando o Luan, talvez teríamos conseguido recuperar o atleta. Mas vida que segue, viramos a página e agora vamos trabalhar com o que nós temos, né? Estamos lá com o Romero, temos lá o Gustavo Mosquito, o Gustavo, o nosso centroavante, o Yuri Alberto, que muitas vezes também cai pelas beiradas do campo, tem o Wesley, enfim, tem outros atletas aí que precisam da atenção. Um atleta que começou bem na gestão do Vitor Pereira e depois o seu desempenho caiu bastante, principalmente depois daquele acontecimento, daquele ocorrido com o Edmilson, jogador do Internacional, que foi acusado de racismo. Dali em diante o jogador sumiu, desapareceu, não conseguiu performar, e talvez se tivesse um acompanhamento um pouco mais direcionado e até mesmo trabalhar essa questão psicológica da confiança, talvez o Rafael Ramos teria sido o que ele não foi nem a sombra do atleta na mão do Vitor Pereira. Um grande atleta, um lateral muito bom, lateral direito, que se destacava principalmente na defesa, ajudou bastante o Corinthians, mas depois daquele episódio, daquele evento, o atleta infelizmente não conseguiu mais render o que estava previsto, né? Ele já encerrou o contrato com o Corinthians, já foi liberado. A vida dele segue, esperamos aqui fazer uns votos para que ele possa recuperar o seu desempenho. E voltando para a nossa nova profissional, Anaí Couto, que ela possa desempenhar um grande papel no Corinthians. Tem alguns atletas que a gente percebe que falta confiança. O maior contratação que nós tivemos o ano passado, que foi o Matias Rojas, uma grande expectativa com esse atleta, mas a gente tem percebido que ele não tem performado muito bem. Se não fosse aquela defesa milagrosa contra o São Paulo, naquele chute muito bem batido, que o goleiro do São Paulo
conseguiu defender praticamente no ângulo, inacreditável. Nós teríamos a possibilidade de ter chegado na final e talvez sermos campeões da Copa do Brasil, mas não fez o gol. E com isso o atleta não vem apresentando bom desempenho, principalmente nos treinos. Percebe-se que ele não tem muito desenvolvimento. O pessoal falou que é a questão financeira, que o Corinthians não estava pagando. Olha, pelas informações que eu tive no site do meu timão, isso aí não é verídico. O que devia para o Matias Rojas foi de fato pago, né, por essa nova gestão. Talvez na gestão anterior realmente eles tenham deixado muita coisa pendente. Mas estamos aí com esse nosso novo presidente, o Augusto Melo, que tem feito um bom trabalho, conseguido bastante patrocinadores. Bastante não, né? No caso, um patrocinador master, que trouxe aí nada 360 milhões de reais para os cofres do Corinthians, fazendo aí a venda do Namright lá do CT do Corinthians, arrecadando um pouco mais de 300 milhões de reais, pelas informações que foi passada aí pelo canal GE, e com isso a gente bate um pouco mais de meio bilhão de reais. São mais de 500 milhões de reais que nós vamos estar atingindo. Com isso a gente vai estar correndo atrás de outros atletas. Nós temos até o dia 19, antes do início do Campeonato Paulista, para poder inscrever os atletas no BID e darmos assim um início no campeonato e na nova temporada do Corinthians. A gente espera que possa fazer outras contratações, como a apresentação do lateral lateral Hugo, e outros atletas, como um atacante que foi apresentado e está na mão lá do Cifute, que é o Abobacá, o camaronês, que fez inclusive um gol contra a seleção do Brasil na Copa. E com isso a gente poder fortalecer um pouco mais o elenco. Nós temos carências ainda em algumas posições, como atacantes de beirada, um próprio centroavante para poder fazer sombra para o Yuri Alberto, que o ano passado não jogou nada. Mas quem sabe aí com essa nossa nova profissional possa estar ajudando o nosso time. Beleza? Vai, Corinthians!